Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, casa de José Xavier, encarnados, desencarnados. Essa casa que nos acolhe, essa casa que acerena nosso coração, casa onde nós encontramos os nossos irmãos de fé, que nos encorajam, que nos traz alegrias, esperanças, com os quais temos afinidades desta vida, de outras vidas talvez, mas que deixa o nosso coração sereno e o nosso coração tranquilo nesta noite. Eu gostaria de agradecer a direção da casa, a coordenação da casa, os trabalhadores responsáveis pelo Evangelho da noite. Obrigado pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de aprendizado, de reflexão, porque a coordenadora da noite é bondosa demais, tem um coração muito doce, e ela fala a oradora da noite, né? Olha que pompa, dá a impressão que somos, né? Não, somos trabalhadores de Jesus, aprendizes, aprendemos a cada dia uma nova lição. E estar aqui também é aprender. Nunca ensinar, sempre aprendendo junto. Então, os agradecimentos à casa que nos acolhe, a essa doutrina maravilhosa que nos dá esperança, que enche nosso coração de alegria, que nos mostra que a morte não existe, que nós estamos aqui de passagem, que o que nós levaremos conosco é o bem que nós fazemos para todos, como disse a coordenadora Sandra, né, o bem que nós fazemos, então o tanto que nós amamos, é isso que nós vamos levar quando nós formos para a pátria espiritual. O quanto você amou, o quanto você compreendeu, o quanto você auxiliou o maior número de pessoas possíveis. Só isso levaremos. Essa é a nossa bagagem. E por isso nós estamos aqui nesse planeta escola, para aprendermos a amar, indistintamente, a todos. Por isso somos eternos aprendizes. Estamos aprendendo o tempo todo a amar. Mas nós sabemos da bondade do Pai, nós sabemos dos ensinamentos de Jesus, e nós sabemos que a nossa progressão, a nossa evolução é contínua. E chegará um dia em que nós amaremos indistintamente a todos. Esperamos ansiosamente por isso. Hoje nós vamos refletir juntos sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, falsos cristos e falsos profetas. Eu sei que vocês que são assíduos da casa, acompanham, vêm nas quintas-feiras e assistem o Evangelho, mas de novo haverá falsos cristos e falsos profetas. A coordenadora da casa agora achou por bem, porque às vezes um capítulo é muito longo, né, para discorrer em 45 minutos. Então, às vezes, ela pega um único capítulo do Evangelho e divide em 3 partes, 2, 3 partes, né, para facilitar a nossa compreensão e o nosso entendimento, porque esse é o objetivo. O objetivo é a nossa compreensão, o nosso entendimento dos ensinamentos morais do Cristo, que está contido no Evangelho. Cristãos que somos. Então, no decorrer do tempo, nós sabemos que desde os profetas lá do Antigo Testamento, as orientações nos chegam através de Jesus, através de Kardec, mas nós estamos sendo orientados o tempo inteiro sobre como nós devemos proceder, como deve ser a nossa procedência no ambiente que nós estamos. Nessa terra, escola, planeta de provas e expiações. Como é que nós temos que nos comportar diante de determinados assuntos? Como eu, espírita que sou, porque eu preciso ter sempre em mente, espírita que sou, cristã que sou, qual é o meu comportamento? Qual é o comportamento que eu devo ter diante de determinados assuntos? Então, o profeta Jeremias, ele nasceu por volta de 650 antes de Cristo.
650 a.C. E ele nasceu em Anatote, perto de Jerusalém, e exerceu sua missão profética entre 625 e 685 a.C., antes da vinda de Jesus. 7 séculos aproximadamente antes da vinda de Jesus. E vamos ver o que disse o profeta Jeremias. Aí nós vamos ver, nesse capítulo 21, a orientação dos espíritos. Como é que os espíritos, nós sabemos que cada capítulo do Evangelho, no final do capítulo, vem a orientação dos espíritos. Então, qual é a orientação dos espíritos nesse capítulo 21? Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus, Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Nós estamos falando de falsos profetas. 7 séculos antes de Cristo, o profeta Jeremias nos fala: não acredite no que estão dizendo, porque o que eles falam não vem de Deus, vem dos seus corações. Então, esses profetas sempre existiram no decorrer da história, esses falsos profetas. 7 séculos antes de Cristo já se falava sobre isso. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Falsos profetas. Se está na corrupção, quer dizer, não está andando de acordo com as normas, com as leis de Deus, não se preocupe, nada de mal vos sucederá. Ou seja, continue na iniquidade. Continue fazendo tudo de errado que você está fazendo, contrário às leis de Deus, porque nada vai suceder a você de ruim. Falsos profetas, e que nos induzem ao erro. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções dos corações deles? 7 séculos antes de Cristo, aproximadamente. Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Então nós estamos falando de falsos profetas. E nós recebemos, no decorrer da história, essas orientações. Nós vimos aqui através de Jeremias, 7 séculos antes de Cristo, que esses falsos profetas já existiam. Porque eles não traziam as mensagens de Deus. Quem eram esses profetas? Eram médiuns. Aqueles que tinham a capacidade, a intuição de ouvir os ensinamentos de Deus e ensinar para as criaturas. E falar para as criaturas. Os falsos profetas tiram as coisas dos seus corações. Humanos que somos, o que temos para ensinar? Então o alerta do profeta Jeremias é que prestemos atenção àquele que está profetizando. Se o que ele fala vem de Deus ou vem do seu próprio coração.
Vamos voltar a isso aí. E aí nós vamos ver que Jesus, ele também, no sermão profético, olha só, 7 séculos antes de Cristo, ano 1 da era cristã, nascimento de Jesus, aquilo que a gente acredita, até 33 depois de Cristo, que é a morte de Jesus, ele começou o seu apostolado, o seu ministério, aproximadamente aos 30 anos. Foram 3 anos. O seu apostolado, o seu ministério. O último sermão de Jesus foi o sermão profético. O que seria esse sermão profético? São as profecias. Na quinta-feira santa, ele reúne os seus apóstolos antes da sua prisão e orienta os apóstolos sobre o que aconteceria a partir dali. O que veríamos nesse mundo após o sermão profético. E Jesus fala de todas as catástrofes que nós estamos vendo. Guerra, desamor, pai contra filho, matança desenfreada, sexo desvairado, tudo o que nós estamos vendo acontecer hoje. Aí Jesus ainda fala assim, tudo isso que você estiver vendo, ainda não é o final. Aí a gente fica até com medo e receoso, né? Se é o final, o que ainda tem por vir? Diante de tudo o que está acontecendo no mundo, o que mais que ainda vai acontecer? Nós ficamos nos perguntando. Mas Jesus fala assim, ó, o final vai ser quando o Evangelho, quando os seus ensinamentos chegar a todos os corações. E aí, o Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, ele nos orienta que essa transição não é que o planeta vai acabar, vai mudar, ou vai se diluir tudo em água, ou qualquer coisa nesse sentido. Essa transição, essa mudança, é a transformação dos nossos corações. É quando nós tivermos no nosso coração esse sentimento ímpar, que é o amor por todas as criaturas. Porque é o que Jesus veio nos ensinar. Só que vai chegar uma hora, no livro Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda nos orienta, que vai chegar uma hora em que o homem, todos nós, habitantes da Terra, estaremos tão cansados de tanta catástrofe, de tanto desamor, de tanto ódio, de tanta matança, de tanta guerra, de tanta corrupção, de tanto sexo desvairado, que nós, homens habitantes da Terra, homens e mulheres habitantes da Terra, gostaríamos de voltar aos primórdios. O que é os primórdios? Quando nós ainda tínhamos ética. Quantas vezes nós não vemos aí nas reportagens, ou nós ouvimos os nossos amigos falarem, eu gostaria de mudar para o campo, eu quero sair da cidade, eu quero paz. Eu gostaria de arrumar uma casinha no campo, lá longe de todo mundo. Eu não quero internet, eu não quero televisão, eu não quero não sei o quê. Eu gostaria de me isolar. Esses dias eu ouvi um comentário, eu acho que eu sou bruxa, de uma amiga. Eu falei, por quê? Como que você chegou a essa conclusão? Ela falou assim, porque as bruxas se isolavam nas matas. E eu estou doida para entrar numa floresta fechada e ficar lá. Então eu acho que eu também sou bruxa. A bruxa que a gente via, que eram as médiuns lá do passado, da época da Inquisição, que não tinha nada de bruxaria, mas eram médiuns, que às vezes curavam as pessoas, mas que era visto pela igreja como bruxas. Vontade de se isolar, vontade, falar, eu tenho tanta saudade da época que eu sentava com meu vizinho lá na porta, que a gente ficava papeando lá na nossa porta, que a gente ainda conversava pessoalmente, não mais pela máquina, não através do telefone. Então nós vamos percebendo que esse sentimento de retorno às coisas simples, de retorno ao aconchego uns com os outros, carinho uns com os outros, da aproximação uns com os outros, está retornando nos corações.
Porque a humanidade está cansada do sofrimento. E quando é que nós vamos saber que esses ensinamentos de Jesus chegou nos corações das criaturas? Quando surge esse desejo de aproximação, de proximidade, de ficar junto, de conversar, de deixar a máquina um pouco do lado. Não significa que a tecnologia não seja um avanço, e todo avanço é permitido por Deus. Porque Deus dá inteligência aos homens para que eles possam criar. Mas nós é que temos que observar e perceber qual é o uso que eu estou fazendo da tecnologia. Porque muitas vezes a tecnologia me afasta de quem eu amo, me afasta dos filhos, me afasta dos meus pais, dos meus amigos, porque eu só consigo me comunicar através da máquina. Então, uma reflexão de todos nós, qual é o uso que eu estou fazendo, benéfico a mim e aos outros, da máquina, da tecnologia? Esses são os questionamentos que nós temos que nos fazer o tempo inteiro. E aí nós vemos então que Jesus, nesse sermão profético, ele vem orientar os seus discípulos a respeito desses acontecimentos vindouros. O que aconteceria com a humanidade? O que aconteceria com a terra? Né? Esse seria o sermão profético. E aí, nós vamos ver na página 321 do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda instrução dos Espíritos, que é o que nos coube. O Espírito Luís de Bordeaux, em 1861, ele nos traz esta orientação. E vos disse o Cristo: conhece-se a árvore pelo fruto. Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis: nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos do poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer: estes realmente são enviados por Deus. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Olha a lição que o Espírito Luís vem nos trazer. Porque é fácil falarmos. Quem tem o dom da fala, e normalmente os profetas, aqueles que profetizam, têm o dom da fala, o dom do convencimento. A gente pode ver um vendedor de laranja. Nós vamos lá na feira e tem um vendedor de laranja apregoando o seu produto. Compra laranja, é docinha a laranja, não sei que tanto o valor da laranja. Venham comprar porque é muito doce. Aí você compra a laranja pensando que a laranja é doce, você leva para casa, quando você descasca a laranja é azeda. Os falsos profetas agem da mesma forma. Eles apregoam facilidades. Eles apregoam mentiras, inverdades, que os beneficiam ou beneficiam a outrem. E nós, incautos que somos, invigilantes às vezes, nós levamos a laranja pensando que a laranja é doce. E aí é preciso que nós possamos avaliar, observar, como é que esses ensinamentos de Jesus está fazendo com que eu reflita, que eu possa pensar, que eu possa avaliar,
se esses falsos profetas estão me induzindo ao erro. Porque olha, o ensinamento, ele está vindo de 7 séculos antes de Cristo e antes disso. Já se falava daqueles que enganavam as pessoas, os incautos. Aquelas pessoas de boa fé, aquelas pessoas que acreditam no que as outras pessoas estão dizendo. Porque nós, muitas vezes, na nossa credulidade, na nossa confiança, nós olhamos para a pessoa e nós acreditamos piamente no que ela está falando. E ela está nos mentindo. Mas como é que eu vou saber disso? Olhando os atos da criatura. Porque normalmente o falso profeta, ele fala uma coisa e faz outra. Então, de acordo com a orientação de Luís, o Espírito que nos orienta, ele fala, observe os atos da pessoa. Porque é através da atitude das pessoas é que nós vamos conhecê-las. E daí é bom nós observarmos e prestarmos atenção à nossa responsabilidade como espíritas que somos. Porque nós às vezes frequentamos a casa espírita, nós temos conhecimento do Evangelho, nós temos conhecimento das instruções de Jesus, das orientações. E o que fazemos na nossa prática? O que é que eu estou fazendo são reflexões que nós temos que nos fazer para que nós possamos evoluir. O objetivo nosso aqui na Terra é a evolução. E a evolução, ela vem através do amor. Então eu preciso avaliar como é que os ensinamentos de Jesus estão agindo na minha vida. Porque eu vou na casa espírita, eu ouço o Evangelho, eu leio o Evangelho, eu faço o Evangelho em casa. Mas e as minhas atitudes? Como é que esses ensinamentos estão agindo em mim? Como é que eu estou transformando a minha vida ou a vida das pessoas para melhor? Porque Deus nos dá todas as oportunidades que nós precisamos para auxiliar, para amparar, para levar conforto, para estar presente junto daqueles irmãos que às vezes necessitam de uma palavra, de um carinho, de uma mão estendida. E nós muitas vezes, sabedores que somos desses ensinamentos, passamos batido. Será que eu seria também um falso profeta, então? Talvez. Porque eu falo uma coisa e faço outra. Não são assim os falsos profetas? Fala uma coisa e faz outra. Então, às vezes, eu preciso analisar o meu comportamento para ver se eu não estou falando uma coisa e fazendo outra. Porque a minha fala, ela tem que ser condizente com as minhas atitudes. Porque quem vê Marta lá fora, quem vê os trabalhadores da casa José Xavier ou de outras casas de oração, quando nos veem lá fora, eles veem a doutrina. E comentam, lá, tem coragem de ir lá no púlpito falar determinada coisa, mas faz outra totalmente diferente. E nós somos observados o tempo inteiro. Milhões de olhos vos observam. Tem falsos profetas na erraticidade? Ou seja, desencarnados? Claro. E aí eles nos conduzem de acordo com o nosso proceder. Porque quando eu faço coisas erradas, quando eu não me conduzo de acordo com os ensinamentos que eu estou tendo, eu sou uma presa fácil. Lá, ela prega uma coisa e faz outra diferente. Então aí é fácil de chegar, é fácil de conduzir, é fácil de levar para onde eles querem nos levar. Por isso a necessidade dessa nossa avaliação, autoavaliação, porque eu não posso transformar o outro, eu não tenho poder de mudar ninguém.
Eu só posso mudar a mim. E olha lá, se eu conseguir, porque é difícil. Mas me foi dada essa capacidade de mudar a mim. Por isso a necessidade da reflexão. Nós precisamos ter em mente constantemente o que é que eu estou fazendo aqui na Terra, para onde eu vou. Qual é o meu futuro? Eu estou aqui de passeio na Terra? Eu vim aqui simplesmente para ter uma família, mas simplesmente também, mas simplesmente para isso, para ter uma família, para amar o esposo, a esposa, os filhos. E essa imensidade de irmãos necessitados que nós encontramos e que nos encontram e que estão por aí o tempo inteiro, que nos procuram. Como é o nosso proceder? Porque às vezes Deus coloca essas criaturas na nossa vida, na nossa frente, no nosso caminho, para que nós possamos auxiliar. Ou sermos auxiliados. Porque somos auxiliados o tempo inteiro e nós não percebemos. Por quê? Porque nós não estamos fazendo essa autoavaliação tão necessária. Eu não posso mudar aquilo que eu não sei que eu tenho de errado. Conhece-te a ti mesmo, disse o sábio da antiguidade. Se eu não me conhecer, se eu não souber quem eu sou, como é que eu vou transformar o que há de errado em mim? Então, para que nós não acreditemos nesses que querem nos enganar, porque nos engana o tempo inteiro. Por conta do quê? Da nossa credulidade. Por conta, muitas vezes, da nossa simplicidade. Ou por conta do nosso orgulho. Qual a maior chaga da humanidade? O egoísmo e o orgulho. Às vezes eu não tenho coragem de admitir para mim mesmo que eu fui enganado. Como eu pude acreditar em tal criatura? Como eu pude acreditar no que disse? Porque age totalmente diferente daquilo que fala. Aí precisamos ter caridade conosco, complacência. Porque por conta, das vezes, da bondade do nosso coração, o desejo de mudar, desejo de ter coisas melhores, desejo que o mundo evolua, desejo que as pessoas se amem, que tenham do melhor. Nós somos induzidos a acreditar em falsos profetas, porque o nosso coração muitas vezes é puro e é bom. Tudo que aquela criatura está falando é o que eu quero. Por quê? Porque vai trazer tudo de bom para as pessoas, vai auxiliar as pessoas, vai amparar as pessoas. E eu às vezes não consigo perceber que por trás daquela fala existe um falso profeta. Mas essa caridade para conosco é admitirmos, sim, fui enganado. Eu fui enganado, eu acreditei. Mas a partir de agora eu quero modificar isso daí. E é aprendizado, e leva tempo. Não é da noite para o dia. Seremos enganados ainda tantas vezes. Mas a doutrina espírita fala que nós temos um modelo e guia. Quem seria esse modelo e guia? Jesus. Jesus é o modelo e guia da humanidade. Como eu posso saber se aquela criatura está mentindo para mim ou não? Se ele é um falso profeta ou não? O que diz os ensinamentos de Jesus? Se ele é meu modelo e guia, eu vou buscar os seus ensinamentos. E o que diz os seus ensinamentos? É condizente com o que aquela criatura está falando? Porque se eu sou cristã, se eu sou espírita, é porque eu acredito que Jesus é o meu modelo e guia. E se eu acredito que ele é meu modelo e guia, quem eu tenho que seguir? Jesus. E aí eu preciso comparar o que é que o falso profeta me diz e o que é que Jesus me diz. Porque a fala é uma coisa, o comportamento é outro. Nós sabemos o comportamento que Jesus teve na terra.
E esse falso profeta que está me induzindo ao erro? O que ele está dizendo? O que ele está falando? Eu vou analisar o seu comportamento, porque a sua fala, às vezes é linda, maravilhosa, mas o comportamento não condiz com as palavras. São orientações que nós recebemos. No livro Contos e Apólogos, do Espírito Irmão X, psicografia de Chico Xavier, tem uma história, uma lenda simples, que pode acontecer com todos nós o tempo inteiro. Tinha um homem muito simples, que ele andava, um pedinte. E ele andou por vários lugares, pedindo, até que ele achou um lugar onde ele pudesse ficar. Ele encontrou uma árvore, o tronco de uma árvore, bem côncavo, onde ele fez então uma cama para que ele pudesse ficar. Ali ele estava abrigado da chuva, ele estava abrigado do frio, ele encheu aquilo ali de folhas, de capim, e ficou muito acomodado e muito bem ali. E ele então, tendo um lugar para ficar, ele saía pedindo para as pessoas ajuda, que estava sofrendo, que ele era um infeliz, que ele não era amado por ninguém, que Deus o estava castigando, que para ele ficar naquelas condições era um castigo de Deus. E ele saía pedindo o tempo todo, em todos os lugares. As pessoas queriam ajudá-lo e falavam: você é tão jovem, por que você não procura um trabalho para você conseguir o seu sustento, para você conseguir o seu sustento e que venha do seu suor, que venha do seu trabalho? Por que você não arruma? Ah, não, mas ninguém confia em mim, ninguém vai me dar trabalho, né? Não, acho melhor não. Ia pedir num outro canto. Chegavam lá as pessoas bondosas, queriam ajudá-lo. Por que você não estuda? Você é tão jovem. Vai estudar. Você consegue mudar a sua vida, você tem capacidade de mudar a sua vida. Ah, não, mas eu não tenho inteligência bastante, eu sou desprovido de inteligência. Então, porque Deus criou só ele desprovido, todo mundo tem, né? Mas ele era desprovido de inteligência. Então, não vou conseguir aprender, então eu acho melhor não. E ele ficou por 50 anos sendo um pedinte. Andava em andrajos, esfarrapado, dormindo lá naquele lugar que o abrigava, naquela árvore, no tronco daquela árvore, abrigado das intempéries, e ficou ali por 50 anos, como pedinte. Depois de 50 anos, ele falece. Então as pessoas que viviam em volta, bondosas, se preocuparam, quer dizer, vamos pelo menos fornecer um enterro para ele, né? Vamos lá, vamos auxiliá-lo agora, uma vez que ele não aceitou auxílio antes, a não ser pedindo as coisas, né? E foram então, tiraram o corpo de lá, fizeram o enterro e foram limpar o local. Embaixo do tronco da árvore, quando eles tiraram todas aquelas folhas, tinha uma fortuna incalculável. Joias, moedas. Ele estava dormindo sobre uma montanha de dinheiro que poderia auxiliar uma comunidade inteira. Qual a lição, qual o entendimento que nós podemos tirar dessa história que acontece o tempo todo em todos os lugares? Talvez não com essa fortuna em dinheiro. Qual a lição que nós poderíamos tirar? Olha o que Deus nos oferece o tempo inteiro. Olha as riquezas que nós temos. É só nós avaliarmos a nossa condição física. Somos perfeitos. Podemos andar, podemos ler, podemos estudar, e talvez se tivéssemos uma imperfeição física, talvez não nos impossibilitasse. Eu tenho uma doutrina que me esclarece, eu tenho a minha crença em Deus, eu acredito em Jesus, meu modelo e guia. Olha
quantos tesouros que nós temos que nos foi dado. Tesouro que a ferrugem não destrói. Esses tesouros que nos possibilita a nossa evolução e o nosso crescimento. E o que nós fazemos? Nós agimos diferente daquele pedinte, com todas as riquezas que nós temos, com os tesouros que nós temos? Será que nós estamos agindo diferente? Daí a necessidade da nossa reflexão. Daí a necessidade de avaliarmos o quanto nos é dado. E nós ficamos o dia inteiro, mas eu queria comprar aquela roupa que eu não pude, eu queria comprar aquele sapato que eu não pude, eu queria comprar aquele móvel novo para minha casa, eu queria trocar o carro, eu queria trocar a casa. E os bens verdadeiros que nos foram doados, nós não valorizamos. E aí precisamos partir para a pátria espiritual. O que vamos levar? Não levaremos o carro do ano, não levaremos a casa que nós queríamos, que o vizinho tinha e eu não tinha, não levaremos os sapatos, não levaremos as roupas, não levaremos nada de material. E desperdiçamos o tesouro verdadeiro que Deus nos deu para que nós pudéssemos aprender aqui na terra e tivéssemos um lugar melhor na pátria espiritual. Onde eu vou ouvir cítara e vou ficar lá descansando em berço esplêndido, deitado numa rede? Não. Onde eu estarei para trabalhar e ajudar aqueles meus irmãos que não puderam, porque não perceberam o tesouro que ganharam, não usufruíram deste tesouro aqui na terra e partiram para a pátria espiritual sem nada, de mãos abanando. Por isso a necessidade da nossa reflexão hoje. Por isso a necessidade de nós estarmos, porque nós não podemos simplesmente ser frequentadores da casa. Bom, gente, eu já fiz, ganhei minha semana, já fui na casa espírita, já escutei o evangelho, já vi o evangelho, tomei passe, essa semana eu já estou quitte, estou livre. Semana que vem eu vou lá de novo, vou ouvir o evangelho. Mas qual foi o poder de transformação que teve esse evangelho na nossa vida? Porque Jesus não veio simplesmente falou, eu vou passar mesmo por lá pela terra, eu preciso ir lá, então eu vou deixar alguma coisa para aquele pessoal que está lá. Não. Todo o ensinamento dele foi para a nossa transformação e a nossa mudança. E para o nosso aprendizado. Porque à medida que nós interiorizamos os ensinamentos de Jesus, à medida que nós vamos transformando o nosso coração, à medida que nós vamos aprendendo a amar, à medida que nós olhamos os nossos irmãos com outros olhos, com os olhos do coração, uma paz muito grande nos invade. E as dificuldades pelas quais nós passaremos, nós vamos tirar de letra. Porque é esse amor e essa paz que invade o nosso coração, que nos fortalece. Significa então que eu interiorizei todos esses ensinamentos de Jesus, eu aprendi, eu não vou sofrer mais? Não, mas nós vamos saber interpretar esse sofrimento. E vamos passar tranquilamente por eles. Ao invés de pensarmos que Deus está nos castigando, a pergunta é, o que é que eu tenho que aprender com tudo isso pelo que eu estou passando? Qual é a lição que eu tenho que tirar de tudo isso? E é diferente. Por que é diferente? Porque nós estamos em paz. O nosso coração está em paz. Porque eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu estou fazendo aqui e eu sei para onde eu vou. A doutrina espírita nos possibilita isso. Então por que eu vou me preocupar se eu estou passando por determinada aflição?
qual é o ensinamento que eu tenho que tirar dessa situação pela qual estou passando agora. O que é que eu tenho que aprender? Só podemos fazer isso silenciando o nosso coração, silenciando a nossa mente, avaliando os nossos sentimentos. Como foi que eu me comportei com meu irmão? Por que eu falei às vezes com ele de uma forma agressiva? Porque às vezes esse meu irmão que acredita lá nos falsos profetas, ele ainda não tem condições de discernir. Mesmo às vezes frequentando a casa, acreditando em Jesus, sendo cristão, ainda não está em condição de discernir quem é o falso profeta. E nós vamos condená-lo por isso? Não, nós não vamos condená-lo por isso. Por quê? Porque ele ainda não teve condições. E aí é que entra o nosso questionamento e a nossa reflexão da noite. O que é que eu estou fazendo com esses ensinamentos? Como é que eu estou aplicando tudo aquilo que eu aprendo sobre Jesus, que eu aprendo na casa espírita, na minha vida? Porque eu só posso aplicar na minha vida, eu não posso aplicar na vida do outro, na minha vida. Mas à medida que nós vamos aplicando esses ensinamentos, essa paz, essa bem-querença, essa serenidade, essa vontade de ser melhor, essa vontade de evoluir, nós vamos percebendo que aqueles que estão à nossa volta também vão se asserenando. E aquele que não consegue asserenar o coração, ele se destaca. Dá a impressão que todos estão falando baixo e sereno. E ele grita, destoa. E aí ele vai começar a aprender a falar baixo também. Por quê? Por causa das nossas atitudes, não por causa da nossa fala. Porque nós podemos falar milhares, milhões de palavras bonitas. Ele não vai ouvir. Ele vai ver o meu proceder. Ele vai ver o nosso proceder. Como é que eu estou me comportando? Puxa vida, olha como que fulano está tão sereno, tão calmo. O que está havendo, será, né? Aonde que você está indo? Eu vou no José Xavier. Sabe que vai ter um evangelho maravilhoso lá com um irmão nosso que vai fazer. Você gostaria de ir? Vamos participar. Então é por isso que está daquele jeito. Olha lá onde que está indo. Está se modificando. E aí nós vamos agregando ao nosso redor os corações que nós amamos. Porque nós não queremos deixar ninguém para trás. Nós não queremos evoluir e deixar para trás aqueles que nós amamos. Nós queremos evoluir juntos. Para quando formos para a pátria espiritual, estejamos todos juntos. Não ouvindo cítara, não descansando em berço esplêndido, mas trabalhando na seara de Jesus. Porque nós temos que interiorizar. Somos todos trabalhadores da seara de Jesus. Independente do lugar onde eu esteja. Mas eu não faço nada, eu só fico lá na minha casa. Eu nem trabalho na casa espírita, nem na minha igreja, às vezes eu não faço nada. Mas é aquele vizinho que chegou lá precisando de alguma coisa que você atendeu? Você está trabalhando. Nós trabalhamos o tempo inteiro na nossa vida. Deus não nos deixa folgados. Ele encaminha para o nosso redor pessoas que necessitam da nossa energia, do nosso auxílio, do nosso amor. E o que queremos levar quando formos para a pátria espiritual? Sentimentos benéficos que só nós temos capacidade de desenvolver no nosso coração. E temos capacidade, e temos condição. A menos que nós fiquemos como pedintes. Deus está me castigando. Eu não fui criado para isso. Eu não tenho condição. Precisamos arregaçar as mangas e parar de lamúria, parar de reclamar. É só comigo. Não, você é filho de Deus. E Deus não ia colocar você aqui na terra como alguém capaz de fazer qualquer coisa que seja. Nós temos em nós essa capacidade de transformação, de mudança para melhor. E nós só podemos mudar e evoluir à medida que nós vamos nos avaliando. E nós vamos interpretando aqueles que nos mentem,
aqueles que querem nos levar à derrocada, aqueles que querem nos afastar de Jesus e dos seus ensinamentos. Nós vamos aprendendo isso o tempo inteiro. Foi muito bom estar com vocês. Que Jesus nos abençoe. Que nós possamos voltar para os nossos lares com os nossos corações em paz, serenos, certos que somos filhos de Deus e que teremos e temos todos os dias todas as oportunidades que nós precisamos de transformação, de mudança para melhor. Porque onde estivermos, seremos reconhecidos como filhos de Deus. Muito obrigada a todos. Que Jesus nos abençoe. Eu vou...